Bom dia, meu nome é Patrícia Pinheiro, eu faço parte da disciplina Tópicos Especiais em Análise Anatomo-Funcional, que é uma disciplina da UNB. Hoje eu fui convidada para falar um pouco sobre meninges e vasos sanguíneos, isso relacionado com o sistema nervoso central. Bem, como eu já falei no outro vídeo, a gente tem que entender primeiro quais são as partes do encéfalo. O encéfalo ele é formado pelo cérebro. Ué, Patrícia, mas tudo que eu tenho dentro da minha cabeça não é o cérebro? Não, o cérebro é só uma parte do encéfalo. O encéfalo seria um todo e o cérebro uma pequena porção. Se você olhar, o cérebro vai ser formado somente pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. O telencéfalo está representado pela cor cinza e o diencéfalo pela cor vermelha. O tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Então, o mesencéfalo seria ali a 5, a ponte o número 6 e o bulbo o número 7. E pelo cerebelo. Cerebelo é esse que está de cor rosinha, ou seja, o encéfalo ele é formado pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. Isso tudo junto, somado com a medula espinhal, vai dar origem ao que a gente chama de sistema nervoso central. Bem, já que é uma área tão nobre do corpo, a gente tem que imaginar o tanto que isso é nobre. O encéfalo, todo o sistema nervoso central, ele vai estar dentro de uma estrutura óssea, a calota craniana e a coluna vertebral. Além disso, vai ser revestido por 3 camadas protetoras. São elas: a dura mater, que é essa camada mais externa, a aracnoide, que é uma camada entre uma camada média, e a outra camada, que é a camada mais interna, é uma camada que chama pia mater. Bem, existem 3 projeções que vão separar as partes do encéfalo. São elas: a foice do cérebro, a tenda do cerebelo e a foice do cerebelo. O que seriam essas 3 projeções? Essas 3 projeções são projeções da dura mater que vão separar o encéfalo. Enfim, a foice do cérebro vai separar em direito e esquerdo, hemisfério direito e esquerdo. A tenda do cerebelo separar o encéfalo do cerebelo e a foice do cerebelo separa o cerebelo em direito e esquerdo. Ok, a gente tem que lembrar que vocês sabiam que o sistema nervoso central ele corresponde a apenas 2% do peso corporal, mas só 2% consome 20% de oxigênio e glicose de todo o corpo. Interromper o fluxo sanguíneo do encéfalo causa uma desorientação com 1 a 2 minutos. Então, sabe aquela brincadeira que a gente faz, que coloca a mão no pescoço e desmaia o colega? Por que você desmaia? Porque você corta o fluxo do encéfalo. Se você cortar por 1 a 2 minutos, você já causa desorientação. E 4 minutos de corte do fluxo sanguíneo, você já consegue causar uma lesão permanente. Então, vamos lá. Essa circulação é uma circulação central que parte lá do coração e ela tem basicamente 2 porções importantes. A primeira seria a porção que vem direto do coração, que a gente chama de seio carotídeo, e a outra porção vem direto das veias, das artérias vertebrais, que vem de dentro do canal vertebral, que fica do forame vertebral, que fica nas vértebras cervicais e elas entram no encéfalo pelo forame magno. Bem, seguindo aqui, e aí quando entra no encéfalo, ele tem o que a gente chama de polígono de Willis. Vocês vão entender depois o que seria esse polígono de Willis. A importância do polígono de Willis é que ele tem áreas que se comunicam entre si. Então, se tiver uma obstrução em uma artéria direita, você vai o lado esquerdo consegue suprir, por meio de um caminho alternativo, a falta de irrigação do lado direito.
Então vamos lá. O que é o polígono de Willis? Polígono de Willis é todo esse complexo vascular que a gente está vendo aí. Então, começando lá pela artéria vertebral, que foi a que eu falei primeiro, a artéria vertebral é essa aqui. A artéria vertebral, ela passa, vem pela medula, ela passa ali pelo bulbo, e aí eu tenho a artéria vertebral direita e tenho a artéria vertebral esquerda. Quando as duas se comunicam, elas vão formar o que a gente chama de artéria basilar. Mas antes disso, lembra que eu falei que é basicamente dois seios principais a entrada arterial do sangue no corpo, no encéfalo, desculpa. Então eu tenho a artéria vertebral e a artéria carótida. Essa de baixo seriam as artérias vertebrais e essa pontinha mais grossa seria a entrada da artéria carótida. Então, tá aí as duas. Bem, vamos começar aqui pela artéria vertebral. A artéria vertebral, quando se juntam as duas, eu vou ter a formação da artéria basilar. A artéria basilar passa na frente da ponte. Quando ela termina a ponte, antes de chegar no mesencéfalo, ela se bifurca em artéria cerebral posterior. Com relação à a carótida vai ter algumas outras bifurcações. A carótida vai se bifurcar em artéria cerebral anterior, artéria cerebral média. Só que uma coisa importante, lembra que eu falei que a irrigação do hemisfério pode passar para outro hemisfério? Isso vai ocorrer por meio das artérias comunicantes. São duas as artérias comunicantes. A artéria comunicante anterior, que vai unir a artéria cerebral anterior, direita e esquerda, e a outra artéria comunicante posterior, que vai vir direto lá da carótida para a artéria cerebral posterior. Parece complexo, né? Mas é exatamente, toda essa complexidade vai garantir com que todas as áreas do encéfalo sejam irrigadas de forma homogênea. Outra coisa importante que a gente tem que falar é sobre o líquor. O líquor é o líquido cerebral espinhal. O líquor ele é uma estrutura, é um líquido claro e incolor. Ele vai transportar oxigênio e glicose e outras substâncias importantes como proteína, ureia, sódio, potássio, cálcio, enfim. Mas lembra que eu falei que 20% de todo o consumo de oxigênio e glicose do corpo é do encéfalo? Pois é. Esse consumo ele vai vir basicamente tanto pelo líquor quanto pelo sangue. Então você está dizendo que a nutrição sanguínea, a nutrição do encéfalo, ela é tanto sanguínea quanto do líquor? Sim, o líquor ele dá um complemento. O líquor ele tem um volume de 80 a 150 mililitros. Qual é a importância dele? Bem, vamos começar aqui devagarzinho. O local de produção do líquor são nos plexos corióides. Os plexos corióides, eles vão estar dentro das cavidades que chamam de ventrículos. O que seriam esses ventrículos? Esses ventrículos seriam cavidades que ficam ali no encéfalo. Tá vendo essa estrutura azul? Então, são cavidades dentro do encéfalo. E aí vão ficar cheias de líquor. É composto por água, plasma sanguíneo e filtrados dos capilares. Aqui eu já falei, né, que a produção e absorção é de 20 mililitros por hora, ou seja, 400 ml por dia. Então, ele se renova a cada dia. A função. As três principais funções do líquor seria proteção mecânica. Aqui a gente consegue lembrar que o líquor, o encéfalo está mergulhado em líquor. E esse líquor, ele vai proteger o encéfalo contra choques. Então, se eu tenho o encéfalo mergulhado dentro de uma quantidade de líquor, quando você tiver um acidente, bater ou chacoalhar a cabeça, essa cabeça não vai ter um choque direto, porque esse encéfalo ele vai bater
dentro de uma estrutura aquosa, não colidindo com a calota craniana. Outra função seria a função homeostática. O pH do líquor, ele influencia a ventilação pulmonar, influencia também no fluxo sanguíneo e no transporte de hormônios que vem direto do hipotálamo. Ou seja, existem trocas. Se o pH do líquor sofre alguma alteração, o pulmão tem que ventilar mais rápido. Então, outra função importante que seria a função de circulação. É uma troca secundária de nutrientes do sangue e do encéfalo. Aqui são os ventrículos. Eu tenho os ventrículos laterais, que são, e esses dois se comunicam pelo forame interventricular. Essa região é o terceiro ventrículo, é uma região que fica no diencéfalo. E aqui embaixo eu tenho o quarto ventrículo, que é uma porção, um espaço, uma cavidade que vai ficar entre a região posterior do tronco encefálico e do cerebelo. Bem, esse quarto ventrículo se comunica com o terceiro ventrículo pelo arqueduto do mesencéfalo, ou algumas literaturas chamam de arqueduto de Silvius. Esses são os ventrículos. Aqui está toda uma circulação de líquor. Então, num corte sagital, eu consigo ver melhor. Os ventrículos laterais ficam ali abaixo do corpo caloso e o líquor vai ter toda uma circulação em torno desse encéfalo, inclusive da medula espinhal. Aonde esse líquor vai correr? Bem, ele vai correr abaixo da dura mater, num espaço que chama subedural, num espaço subaracnoide. Então, são espaços que tem entre as meninges. Bem, olha só, olhando aí nesse esboço, nesses quadradinhos, eu tenho ventrículos laterais. Pelos forames interventriculares eu passo por terceiro ventrículo. Pelo arqueduto do mesencéfalo ou arqueduto de Silva, eu passo por quarto ventrículo. Pelas aberturas laterais e medianas, eu passo por espaço subaracnoide. As granulações aracnoides dos seios venosos da dura mater, e aí sim, essa circulação vai para o sangue venoso. Esse sangue venoso retorna para o coração, e aí no coração volta o sangue arterial, bem lá pela carótida, e aí eu tenho o plexus corioides do quarto ventrículo, eu passo pelos plexos corioides do terceiro ventrículo e pelos plexos corioides dos ventrículos laterais. O que são esses plexos corioides? São mini capilares que vão produzir o líquor. Então, ele faz um exudato dos capilares, certo? Então, aqui, eu tenho essa estrutura. Ele secreta substâncias do plasma, que são filtrados no capilares, e essas substâncias vão secretar o líquor. Então, aqui seriam os capilares que vão estar filtrando esse sangue, e eu tenho células ependilares que vão permitir essa filtração, essa passagem, e aí, a partir daí, eu tenho esse líquor que vai ser utilizado com todas essas três funções principais que a gente comentou. Enfim, era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo.